No Salmo de número 103, versículos de 15 a 16. Salmo de número 103, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Versículo 16. Pois soprando nela o vento, desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Vamos orar mais uma vez, sentados, como todos vocês estão. Senhor, fala ao nosso coração. E ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos, ó Deus, a existência humana, o significado e o propósito de nossa vida, Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, traga consolo, que a Tua palavra, ó Deus, nos aproxime mais de Ti, que a Tua palavra, ó Deus, edifique a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O livro dos Salmos faz parte de uma categoria de literatura cristã chamada sabedoria. E nós, na Bíblia, encontramos várias imagens que são usadas para definir palavras e conceitos, como, por exemplo, o apóstolo Paulo define o conceito de igreja como um edifício, como uma família, como uma lavoura. Ainda, ministério pastoral, Paulo ele usa 3 palavras para definir o que é um pastor. O pastor ele é um escravo de Cristo, um espetáculo ao mundo, alguém que está pronto a morrer por causa do Evangelho, e um pai amoroso. O texto que nós acabamos de ler, fazendo uso desse recurso, que era usar de imagens para definição de termos e conceitos, o autor do Salmo de número 103, versículos 15 e 16, que nós acabamos de ler, ele define o homem como a relva, como a grama do campo. E a pergunta que nós somos levados a fazer é: quais são os ensinamentos que o texto tem a nos transmitir quando o autor desse texto refere-se ao homem como a relva, como a grama do campo? O que essa imagem tem a ensinar sobre a existência humana? Eu gostaria aqui, meus amados irmãos, de destacar 3 verdades sobre a existência humana à luz dessa imagem. Primeiro, nós aprendemos à luz desse texto que a existência humana ela possui fases. Assim como a relva ela nasce, ela cresce, ela vai desenvolvendo-se e depois ela murcha, seca, à luz desse texto, a nossa existência ela possui também fases. E nós aqui rapidamente podemos lembrar de 3 fases da existência humana. Nós temos a infância, que é a fase da leveza, da irresponsabilidade, da alegria, da brincadeira, muitas vezes da falta de limites. Nós temos a juventude, que é a fase das escolhas, das decisões. E, curiosamente, nós tomamos as principais escolhas e fazemos as principais decisões da nossa vida dentro dessa fase. E muitas vezes, escolhas erradas nós fazemos até por causa da nossa própria imaturidade. É na juventude que nós definimos a nossa profissão, é na juventude que nós definimos a nossa história, a nossa vida conjugal, mas, porém, muitas vezes, quando nós ignoramos os princípios da palavra de Deus, nós fazemos escolhas erradas que trazem consequências para toda a nossa existência, para todas as fases da nossa vida. E temos a velhice, que é caracterizada pela limitação física, pelo cansaço, pela dor que muitas vezes nos acompanha. E é nessa fase que nós colhemos, podemos dizer assim, os frutos das nossas decisões e escolhas da nossa juventude. O Salmo de número 37, agora Davi, ele relata bem sobre essa experiência quando ele diz, o Salmo 37, versículo 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E nós, nessa tarde, somos convidados a refletir sobre que fase da vida nós estamos.
E eu creio que a maioria daqueles que me ouvem aqui se encontram pelo menos em duas fases. A juventude, faz as escolhas e decisões. E eu gostaria que você fizesse a seguinte reflexão nessa tarde. O que tem pautado as suas escolhas? O que tem determinado as suas decisões? A palavra do Senhor, no Salmo 119, versículo 105, diz que a própria Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz aos nossos caminhos. O sábio é aquele que considera a palavra de Deus em suas decisões. E agora, aqueles que já estão numa fase mais madura, já estão caminhando talvez já para velhice, ou já estão, né? O que você tem colhido da sua vida? E como você tem preparado o final da sua história? E aqui eu quero compartilhar mais uma vez um testemunho da experiência das nossas visitas e conversas com o Dornel, que na sua velhice ele estava convicto e muito certo da sua fé. As dores, as dificuldades, as limitações impunham sobre ele o fato de ficar em casa. Mas o seu coração, a sua mente, a sua fé estava segura e firmada em Cristo Jesus. E a pergunta que eu gostaria de deixar para nós nessa tarde é: nós temos segurança quanto à nossa fé? A sua fé está firmada em Cristo Jesus, no Redentor eterno? A segunda lição que nós aprendemos, à luz deste salmo belíssimo, é que, assim como a relva, a nossa existência ela possui um tempo definido. Observem o texto do Salmo 103, versículos 15 e 16. Quanto ao homem, seus dias são como a relva e como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, e aqui eu destaco, desaparece. O salmista aqui, ele afirma que a relva do campo, ela tem o seu prazo de validade, assim como cada um de nós. Porém, nós lutamos e vivemos, de fato, um grande dilema existencial. Em Eclesiastes, o autor inspirado por Deus, Salomão, diz que a eternidade está no coração do homem. E, de fato, nós fazemos planos, nós temos sonhos, e muitos desses sonhos, de fato, são sonhos para a vida toda. Porém, quando nós chegamos com um momento como esse, nós deparamos num funeral, no velório, a gente chega à seguinte constatação, que a existência humana tem o seu tempo definido e determinado. E essa é uma verdade, meus amados irmãos, reafirmada nas Escrituras. O Salmo de número 139, versículo 16, Salmo 139, versículo 16, o salmista diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinados, quando nenhum deles havia ainda. E à luz desse texto, nós podemos aqui rapidamente fazer 4 afirmações. Salmo 139, versículo 16, nos mostra que a nossa existência ela é conhecida de Deus. Nós não conhecemos. Nós não sabemos o dia de amanhã. E o único que conhece a nossa história, sabe da nossa realidade, é o Senhor. Esse texto também nos ensina que a nossa vida ela foi definida na eternidade. Antes que todas as coisas viessem a existir, o salmista diz que no livro do Senhor, todos os dias, todos os nossos dias, cada hora, cada minuto, foi escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nós, como cristãos, nós não acreditamos no destino por acaso. Nós cremos que tudo que acontece na nossa vida, cada fato, cada acontecimento, foi escrito e determinado por Deus na eternidade. Esse texto também nos faz, meus amados irmãos, chegar à seguinte conclusão: que a nossa história de vida já está definida. E que a ansiedade, por consequência disso, ela é inútil, porque o homem não pode acrescentar um côvado, que é uma unidade de medida de 44 centímetros, ao curso
da sua vida, porque todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. E diante dessa realidade, nós precisamos orar como o salmista Moisés. Não sei se vocês sabem, mas Moisés foi salmista. No Salmo 90, que provavelmente é o salmo mais antigo da Bíblia, no versículo 12, ele faz a seguinte oração: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então nós precisamos compreender que a nossa vida ela já tem o prazo definido, e nós precisamos orar e pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. E sabedoria é algo que vem do alto céu. Sabedoria é algo divino, vem do Senhor, para que nós possamos viver a nossa vida de forma sábia. Em último lugar, esse texto nos leva a considerar uma terceira verdade aqui incontestável, que a nossa vida ela é frágil. O versículo 16 diz: pois soprando nela, na relva, o vento desaparece. E a figura que nós temos aqui era uma figura muito conhecida dos judeus, daqueles que habitavam na Palestina. Porque em uma determinada região vinha constantemente, periodicamente, um vento quente. E que por onde esse vento quente soprava, a vida praticamente desaparecia, a relva desaparecia. E é com essa imagem em mente aqui, que o salmista, então, ele diz que quando sopra o vento, a relva vem a desaparecer. A grama vem a secar e a murchar. O que nós aprendemos, à luz disso, é que a nossa vida, meus amados irmãos, é frágil. Nós buscamos segurança. Nós nos cercamos de meios de proteção. Porém, a conclusão que nós precisamos chegar é que, por mais avançados que sejam os nossos meios de segurança, por mais avançada e moderna que possa ser a própria medicina médica, a conclusão é que nós chegamos é que a nossa vida, ela sempre será frágil. Outra imagem bíblica que ilustra essa verdade da fragilidade humana se encontra em Tiago 4,14. Tiago 4,14. O autor diz o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Assim é a existência humana. Assim é a realidade do homem. Frágil como a relva, frágil como a neblina do campo que pela manhã se dissipa. E talvez você possa fazer a seguinte pergunta: mas pastor, qual é a conexão disso com a minha vida? Qual é a realidade disso com a minha história, com a minha existência? O que eu gostaria que todos nós pudéssemos compreender aqui nessa tarde é que sem Cristo nada somos. Sem Cristo nada podemos fazer. E esta é uma palavra que o próprio Senhor ele ensinou aos seus discípulos. Em João 15:5, João 15:5, mais uma vez nós encontramos aqui uma imagem. Nessa imagem, Jesus ele se apresenta como a videira. Ele diz: eu sou a videira e aqueles que estão ligados a Cristo são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. E olha como conclui-se o versículo 5. Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu quero me dirigir a dois grupos de pessoas que aqui estão. Primeiro, aqueles que estão inseridos na videira, que é Cristo Jesus. O Senhor, ele nos chama a frutificar. E Dornel, durante a sua existência, frutificou. Da maneira dele, frutificou. E, curiosamente, cada árvore dá o seu próprio fruto. E cada árvore tem o seu fruto com as suas características que lhe são próprias. Mas eu confesso aos amados irmãos, quantas vezes fui edificado nas conversas com o nosso irmão Dornel? Quantas vezes
fui fortalecido na minha fé quando visitava ele com o intuito de trazer uma palavra até de encorajamento. Por ele, muitas vezes, fui encorajado. Bendito seja o Senhor. Mas eu quero me dirigir àqueles que estão alheios a Cristo, distantes de Cristo, desconectados à vida dele. Que todos nós possamos sair daqui com essa palavra. Sem Cristo, nada podemos fazer. Vamos colocar em pé e vamos orar? Pai, ajuda-nos, ó Deus, nessa tarde, a considerarmos, ó Deus, aquilo que somos. A avaliarmos, ó Deus, a nossa existência. E chegarmos, ó Deus, a estas conclusões. Que cada fase, ó Deus, da nossa vida é um período de aprendizado, ó Deus, e dá-nos sabedoria, ó Deus, para que possamos aprender em cada fase. Leva-nos, ó Deus, a considerar também, Senhor, o fato de que todos os nossos dias já estão escritos e determinados pelo Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a confiar na Tua graça e na Tua direção, sabendo que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável a nós. E ajuda-nos, ó Deus, a nos livrar do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância. Muitas vezes, Senhor, nós somos levados a pensar que podemos conduzir a nossa história sem o Senhor. A nossa arrogância faz com que nós venhamos a confiar nas nossas próprias forças, na destreza dos nossos braços, na capacidade cognitiva que temos. E quantas vezes, por causa do orgulho, nos afastamos de Ti. A Tua palavra claramente nos mostra que nada podemos fazer sem o Senhor. Quebra, Senhor, a nossa cerviz. Arranca, Senhor, do nosso peito o orgulho e dá-nos, ó Deus, a humildade de reconhecer a nossa fragilidade e depender de Ti, Pai. É a nossa oração nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém.